aquele cara que às vezes você nem sabe o porquê direito, mas você bate o olho nele e tem uma sensação, ou assim, dá aquela, vem, conhece, enfim. E aí você pensa assim, esse cara tem jeito de que foi criado com vó. Às vezes nem é literal, né? Mas você sente, assim, tem alguma coisa nele que parece que, né, é diferente. É meio infantil, meio maturo, enfim. Bom, seja do jeito que for, né? Em geral a gente sente, a gente sabe, a gente percebe, né? E esse é o puer, ou a puela, né? O masculino é puer e puela é o feminino, porque também tem, tá? Bom, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Ana Flávia, terapeuta, né, de mulheres, estudante aqui de psicanálise e dos mistérios do inconsciente. E aqui o assunto, o universo é relacionamento. Então, continua aqui comigo que hoje vamos falar do puer, né? Compartilhe esse vídeo já com as amigas, que vai, olha, esse vídeo aqui tá, ó, filé, viu? As amigas vão gostar. E se inscreve também no canal para receber as notificações e além de dar aí um joinha pra mim, tá bom? Então vamos lá. Puer, né? Para entender como funciona o puer, esse tipo de personalidade, a gente vai para o criador da psicologia analítica, Jung, né? Que era um discípulo de Freud e foi o criador, né? O cara da psicologia analítica. E Jung foi a pessoa que nomeou os arquétipos, tá? Lembra dos arquétipos, que é muito comum hoje falar, é arquétipo, arquétipo. Então, ele foi o cara que nomeou isso, lá, né, há cento e algumas coisas, cento e poucos anos atrás. Bom, enfim. E os arquétipos são modelos de comportamento, tá? Que existem em todos os seres humanos e que podem ser desenvolvidos ou não. Eu assisti uma aula da professora Tatiana Tangará, uma analista junguiana, né, muito conhecida, e eu me apaixonei pela aula dela e tudo mais. E também eu acompanho muito Jung, a Marie von Franz e os pensamentos deles e tal. E ela compara, né, a vida humana com uma viagem de avião, né? E onde a fase da infância é aquela fase que a gente nasce, é a decolagem, né? Esse é um momento em que a gente busca as nossas raízes, a nossa vida material ali, né? Na infância. Quando adultos, ela coloca como aquela parte de estabilidade de voo, sabe? Que atinge ali uma estabilidade e continua, né? Esse é nesse patamar que a gente constitui família, trabalho, casa, carro, né? A nossa vida profissional. E aqui tomamos a consciência da finitude da vida, né? Todos nascemos, todos um dia vamos sair do planeta. Bom, todos aqui nascemos e todas, né? Todos nós um dia a gente vai partir dessa dimensão, né? Ou você já viu aí alguém com 300, 400 anos? Eu acho que não, né? Então, essa finitude da vida, porque tem um ponto final, a gente só não sabe quando, mas ele existe, né? Se a gente nasceu, um dia a gente vai sair daqui. Vai deixar até o corpinho aqui e vamos para outra dimensão. E aqui é que a gente toma essa consciência da finitude da vida, que um dia tudo vai acabar, e nos preparamos, né? Aqui nós nos preparamos para a aterrissagem, que seria o quê? Aquele momento de vida em que a gente quer mais do que casa, carro e apartamento, sabe? Em que a gente quer mais, não o material, que o material já não nos satisfaz. Que a gente começa a pensar, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que realmente eu gosto de fazer, o que satisfaz a minha alma, o que eu quero, né, da vida, o que eu espero, eu vim aqui para quê, na verdade? Para comprar casa? Para deixar a casa aqui depois, na hora que eu morrer, para os filhos? A herança, que hoje em dia, né, vira guerra, herança vira guerra, enfim. E na época de Jung, essa era uma fase de vida por volta dos 38 anos, mais ou menos. Esse despertar acontecia, isso é na época de mais ou menos
1950, por aí, um tempinho aí atrás, tá? E aí, voltando a falar da fase da criança, né? Aqui existe o conforto, né? Quando a gente é criança, existe conforto, segurança, não tem responsabilidade, né? Alguém responde por ela, alguém escolhe por ela. E aqui, gente, a figura da mãe, né? Dos pais, mas principalmente da mãe, é imprescindível, porque tem uma grande força, né? Uma grande influência sobre o filho. E às vezes ela pode se comportar em manter aquele indivíduo, né, o filho, no ninho a vida toda, tá? Tem que tomar cuidado. Mas às vezes, mesmo aquelas que dizem da boca pra fora, eu crio o filho pro mundo, na verdade, as atitudes delas mostram o contrário, tá? Cuidado. E aí, sabe aquela mãe que nenhuma namorada do filho é boa o suficiente pra ele? Então, fica a dica, tá? Tem um caso que eu conheci, real, tá? De um casal que tinha tudo pronto pro casamento. Isso foi muito interessante. E quando ela me contou, né? Quando chegaram pra falar com os pais do cara, né? Do rapaz, a mãe virou e falou assim pra ele, né? Você tá preparado? Você tá mesmo preparado? Sabe assim? E aí, eu me lembro que ela comentou comigo que ainda foi com cara de dó e piedade, sabe? Tipo, meu Deus, eu vou perder meu bebê. E isso foi muito tenso, tá? Então, essa mãe é um exemplo de que é um veneno psíquico para esse filho, tá? São tipos de mães narcisistas, sabe? Aquelas que querem que o mundo orbite à sua volta. Enfim, mas aí já é outro caso, né? Mas vamos falar do filho aqui. Ou da filha também, porque pode ser. Porque o amor, segundo a filosofia, né? Vem o latim amor, a palavra amor vem do latim amore, emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem da outra pessoa, né? E segundo o psicólogo Erich Fromm, é a arte que deve ser desenvolvida, tá? E Jung diz que o amor é como Deus. Ambos só se oferecem para os seus serviçais mais corajosos. E nisso eu me lembrei de uma passagem bíblica, não sei se você conhece, do rei Salomão, e onde haviam duas mulheres, né, vieram até ele, né, naquela época o rei era como um juiz, né, que decidia todas as coisas. E aí nessa história, o rei Salomão, ele vê as duas mulheres ali brigando e tal, e aí ele pergunta o que foi, e aí elas dizem, né, que as duas estavam grávidas, as duas tiveram um filho. E só que o filho de uma delas morreu. E aí, o que ela fez? Ela escondeu, enfim, acabou, né, enfim, deu fim lá no corpo, e pegou o filho da outra. Mas aí, como saber qual era a mãe original, né? Como é que ia saber? E aí foi aí que o rei Salomão teve uma sacada muito, muito boa, que foi o seguinte, ele falou assim, olha, já que vocês estão brigando por essa criança, por esse filho, vamos cortar ele no meio, cada uma fica com metade. E aí o que aconteceu nessa hora? Uma das mulheres falou, ok, tá aqui, pode cortar. E a outra falou, não, entrega pra ela, dá pra ela. Se é isso que ela quer, então dá pra ela, o filho é dela. E aí o que aconteceu nessa situação? Ele percebeu que quem era a mãe da criança? Aquela que disse, pelo amor de Deus, não mata ele. Eu não quero metade, deixa ele vivo. Nem que ele fique com ela, mas preserva a vida dele. Isso é muito interessante, né? Faz pelo menos a gente pensar, no caso. Mas, voltando aqui, né, a nossa aula, tudo na Terra tem polaridade. Terra e céu, noite e dia, quente e frio, macho e fêmea, tudo tem duas polaridades, né? E o oposto do puer, que nós estamos tratando aqui, é o sábio, o ancião, o velho, né? Só que hoje em dia é muito desvalorizado isso, né? As pessoas de mais idade são muito desvalorizadas. E é por isso que nas tribos ancestrais
haviam os ritos de passagem, que significa deixar para trás a infância, deixar para trás a meninice, deixar para trás a criancice e tomar atitudes responsáveis, né? E é uma morte simbólica, né? É como se ali aquela criança, aquela infantilidade, aquela parte... não é que a vida adulta não tenha alegria, não tenha às vezes umas diversões, que seja gostoso, né, e tal, enfim. Mas aquela parte de irresponsabilidade sempre acaba, né? E é uma morte e um renascimento. A criança fica ali, né? A irresponsabilidade fica ali para nascer aquela pessoa que é responsável, que toma decisões e tudo mais, enfim. O puerpério também é isso, porque até então você tá ali grávida e você tem uma personalidade. Depois do que a bebê nasce, você tem outra personalidade, você tem outra noção de vida, outra visão de mundo. E aquela vida de antes não te cabe mais. Você não cabe mais nela. E é uma transformação muito, muito grande, muito, muito profunda. Quem é mãe aqui sabe, vai me entender, porque é uma super transformação. E aí, o puer, ele é o eterno adolescente, tá? E pode ser que ele tenha 40, 50 anos, tá? Mas é uma pessoa, é uma personalidade que ele teme a vida, ele teme a responsabilidade. E isso pode ser por excesso de amor, lembra da mãe superprotetora ou do pai superprotetor? Então, tá aqui. Ou por falta de amor. Olha que beleza, né? Ótimo aqui pra gente que é pai e mãe. Mais uma responsabilidade. Mas não, quando a gente toma consciência da situação e do lugar onde a gente está, se a gente mesmo, por exemplo, se um puer ou uma puela toma consciência daquela situação e daquele local onde ele está, ele tem o poder de sair dali, tá? Ele por ele mesmo, a porta abre pro lado de dentro, então ele tem o poder de crescer. Vai doer? Vai ter atrito? Vai. Principalmente com esses pais, às vezes, super protetores, vai ter atrito. Mas é possível sim sair, fazer esse movimento de ir para a vida, tá? E se o indivíduo quiser, porque se ele não quiser, vai ser um puer a vida toda, tá? E aí, esse puer, ele busca a aprovação e o amor, né? Que foi dada ou que foi esperada, que haja para ele poder conseguir seguir a vida dele, sabe? E isso gera muita ansiedade nessa pessoa, tá? O puer, a puela também sofrem. E o que eles querem mesmo é se sentir especiais. Tem um ego, assim, muitas vezes não trabalhado, tá? Um ego frágil e que é levado pelas aparências, tá? Por insegurança, não desenvolve e põe o valor pessoal, muitas vezes, nos bens materiais. Tanto ele não se desenvolve, quanto ele coloca o valor próprio dele, como pessoa, nos bens. Então, se ele fica sem aquele bem, ele se sente sem valor, tá? Isso traz muita tristeza e muito sofrimento para a pessoa. Eles também sofrem. Por outro lado, né, a nossa sociedade, hoje em dia, ela exclui o ancião, o sábio, né, aquele que auxilia, porque diz que é velho, antiquado, né, já deu, passou, acabou. E não é assim. Principalmente as mulheres. Por exemplo, quem é mulher aqui vai saber. Os cabelos brancos nas mulheres. Vai lá e pinta esse cabelo. Nossa, já, entendeu? Porque é toda uma consciência, né? É toda uma estrutura que, graças a Deus, está começando a ser quebrada agora, com muitas famosas, né? Deixando isso de lado e assumindo realmente quem elas são. Tá começando, assim, sabe? Assim, é uma raiz aqui que tá começando, mas é só um começo, né? De coisas que já vêm há muitos anos, sabe? Séculos. E aí, também vamos usar aqui o exemplo da árvore, né? Uma semente, por exemplo. Uma semente, ela já tem dentro dela todo o potencial de uma árvore, né? Só que, né? Para uma semente virar uma árvore, ela precisa morrer.
ela precisa, a criança, né, por exemplo, a criança, ela precisa crescer. Não é que o mundo do adulto não seja legal, né, como eu falei anteriormente, mas é diferente da vida de uma criança, né? Traz responsabilidades, traz coisas diferentes que você precisa assumir ali, né? E um por também, gente, uma certa curiosidade é que, além de sofrer, os dados estatísticos são de que eles morrem cedo, tá? Existe uma probabilidade, porque a única maneira de morrer jovem é morrendo cedo, né? E é, gente, um suicídio inconsciente, tá? Existem histórias reais que eu conheço de pessoas, por exemplo, que tinham ali um relacionamento e tinham um filho, né, daquele relacionamento. E aí, o cara se separou, né, e depois de determinado tempo, ele se envolveu com uma outra mulher, ele engravidou ela, né, ela teve um filho dele, e terminaram, também não deu certo, e um belo dia ele sai de uma festa e sofre um acidente, tá? Sozinho, do nada, né? E então, esse é um caso clássico de um poor, porque inconscientemente ele não queria responsabilidade, inconscientemente ele se desfez da própria vida, sabe? Isso é muito profundo, gente. Isso que eu tô falando aqui é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, tá? Cada ser é um universo, cada ser é único. Então, assim, se você quer se conhecer, vai ler, vai fazer terapia, vai fazer uma constelação familiar, vai fazer, sei lá, sabe, ler um livro que te abre, que te expande a mente, que te faz ver o mundo de uma forma um pouco mais ampliada, um pouco mais ajustada, sabe? Estudar filosofia também ajuda muito. Definir ali os seus valores, o que você suporta, o que você não suporta, também ajuda muito. Enfim. E aí, voltando aqui, né? No relacionamento, como funciona, né? O poor, ele fica muito ligado à família de origem, tá? E ele não consegue exercer um papel de, por exemplo, marido, né? Mesmo ele se casando, ele não consegue exercer um papel de marido, nem de pai, tá? Porque ele não saiu do papel de filho. Ele ainda tá ligado lá atrás, ele ainda tá naquele lugar, ele não desvinculou, tá? E ele até entra, né, num relacionamento, mas é brincando de casinha, sabe? E quando ele percebe que chega uma certa responsabilidade, ele cai fora, tá? Por exemplo, em um casamento com a chegada de uma criança. Teve um caso na mídia esses tempos atrás de um famoso que quando a filha dele, eu acho, nasceu, era bebezinha, sabe? Não sei se estava no hospital, ou 1 mês, 2 meses, uma coisa assim. O cara, eu não sei se ele deu uma nota na imprensa, se ele fez um post no Instagram, o que foi, que ele disse que aquilo era muito pra ele, era muita mudança, sabe? E responsabilidade afetiva, entendeu? Ok, é um poor ali, declarado, gritando. Por quê? Um poor, ele é assim, ele é frio e ele é cruel, porque ele não tem vínculo verdadeiro, sabe? Então, a qualquer momento ele tá, ó, pulando do barco. Não quer nem saber se o barco tá atracado ou não, ele quer saber de pular, tá? Poor é uma pessoa que não tem compromisso, nada é bom o suficiente para ele, nada preenche ele. O que ele tem é o desejo da prisão da liberdade, sabe? Né? É doido o negócio. Mas todos são descartáveis para ele. Todas as pessoas são descartáveis. E o que ele busca é um cuidado materno-paterno, sabe? Ele não busca uma companheira. A mulher, né, não busca um companheiro. Ela busca, o homem busca uma mãe e o cara busca a mãe e a mulher busca um pai, sabe? Então, assim, há também uma forte ligação dessa pessoa com falta de valores éticos e morais. Isso se vê muito em cargos de política, casos de corrupção, por exemplo, onde colocam o seu ego em benefício próprio acima dos outros, sabe? Em um casamento, por exemplo, com o poor, né? Algo que acontece e que cause, às vezes, ali
um impacto emocional naquela pessoa e ele decide simplesmente abandonar o barco, essa é a cara do poor, tá? Ou também, o que pode acontecer, ele pode se apaixonar por outra pessoa, mas é importante aqui dizer que, na verdade, ele está projetando nessa outra pessoa a liberdade, sabe? Ele está projetando ali uma coisa que ele pensa que é real, mas que não é, tá? E enquanto não houver uma mudança genuína, as outras pessoas não vão fazer parte da vida dele, na verdade. São apenas bonecas, são apenas bonecos, sabe? E sempre que ele se sente preso, né, ele recua, ele sai, ele, vambora, aqui eu não fico, sabe? E pelo lado de quem se envolve com o poor, né, olhando agora a outra pessoa, é preciso analisar bem o que essa pessoa, o que esse poor, por que você se atraiu por esse poor, né, ou essa poela, o que aconteceu ali, o que dentro de você chamou a atenção e criou aquele vínculo, né, mesmo que seja um vínculo fantasma, mas alguma coisa aconteceu, né, e o que pode haver aí? É um lado, talvez, nessa pessoa, né, que a criança interior dela, talvez nunca tenha tido voz, talvez ela teve que ter responsabilidades muito cedo, muito jovem, talvez uma predisposição a isso. E provavelmente você tem características maternas ou paternas para aquela pessoa, que foi aí que deu match, sabe? E a gente atrai aquilo que a gente é e não aquilo que a gente quer, tá? Então, precisamos saber bem quais são as nossas motivações, as nossas inclinações, a personalidade, né? Por que a gente age daquele jeito? Por que a gente age daquela maneira? Por que a gente reagiu? O que foi que levou, sabe? Parar, pensar, analisar e ser quem a gente é. Só que a gente nunca vai conseguir ser quem a gente realmente é se a gente nem sabe quem a gente é, o porquê do que das coisas, né? Mas, enfim. Então, a mensagem é essa. E cuidado com os pores por aí, vamos fazer terapia, ame-se, cuide-se, liberte-se, tá? E se quiserem mais vídeos assim, ou se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, sobre as consultas, enfim, vai estar algumas coisas aqui na descrição do vídeo, pode me falar comigo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.